My precious. 200 críticas, cheguei a essa marca aqui que pra mim é uma vitória, porque eu tenho dificuldade de começar um projeto e ficar tocando ele, me dedicando a ele. Então eu vim comemorar aqui falando de um filme pelo qual eu tenho absoluta paixão e devoção, que é O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. A Sociedade do Anel chegou aos cinemas no ano de 2001, revolucionando o cinema no quesito de filmes épicos de grande escopo, trazendo uma nova percepção para o que poderia ser feito com adaptações cinematográficas de obras literárias de fantasia. O filme abre com a frase "O mundo mudou", que é bem propícia para o que O Senhor dos Anéis fez pro cinema. Este filme conta a história do Frodo Bolseiro, interpretado pela Elijah Wood, ficou muito famoso por esse papel, e ele se vê de posse do Um Anel, The One Ring, aquele que foi forjado pela entidade maligna Sauron, com o intuito de dominar toda a vida na Terra-média, que é onde se passa a aventura. Para entender melhor o cenário onde tudo se passa, o filme abre com um prólogo de 7 minutos, um prólogo bastante longo, mas bastante impressionante, e este momento é feito com uma narração etérea da Galadriel, que é interpretada pela Cate Blanchett. É uma narração etérea que já encaixa com a personagem dela, elfa Galadriel, de grande poder, de grande divindade perante os outros. E logo nesse prólogo já temos uma sequência de guerra com um grande escopo, mostrando elfos e homens lutando contra as forças inimigas, isso dois exércitos num cenário muito amplo e com um coro de vozes da trilha sonora, um coro de vozes masculinas, pesado, bem bélico, que dá um tom de epicidade pra cena que corresponde a ela. Uma cena que ao mesmo tempo choca e conquista o público com a tecnologia trazida para ilustrar grandes batalhas campais com uma grande qualidade de efeitos. E essa cena já é uma mostra do que o programa desenvolvido justamente para esses filmes podia fazer. Esse programa chamava Massive, e o que ele fazia era criar exércitos que agiam de maneira independente, ou seja, cada membro ali dos exércitos se movimentava, respondia às ações de uma maneira independente, o que acabou trazendo grande realidade e verossimilhança para cenas. E claro que esse Massive foi muito bem utilizado e muito bem mesclado com atores reais e efeitos práticos, ou seja, nesses primeiros 5 ou 7 minutos aqui de filme, o diretor Peter Jackson já deixava bem claro que o cinema nunca mais seria o mesmo. Após um prólogo de grande adrenalina, o filme permite ao espectador recuperar o fôlego ao mostrar os hobbits no condado, um local onde as influências malignas ainda não chegaram e os habitantes vivem em paz e tranquilamente. É uma vida feliz e inocente, alheia aos perigos do mundo. E aqui a trilha sonora do Howard Shore de novo vem mostrar porque é uma das melhores trilhas já feitas para o cinema, mudando para suaves notas que fortalecem o espírito despreocupado dos habitantes do local, que conta com lares calorosos e convidativos onde há sempre comida caseira e devoção a boas bebidas e bom fumo. Os hobbits são uma ode à vida simples. E aí o mago Gandalf chega para o aniversário do Bilbo Bolseiro, com diálogos que fazem uma perfeita ponte entre o prólogo inicial cheio de adrenalina com o momento atual dos personagens naquela calmaria toda, e que já terminam nos eventos que vão dar início à grande aventura. E aqui já temos o bom exemplo do fantástico trabalho de adaptação da trilogia do Senhor dos Anéis para o roteiro de filme. Méritos do próprio Peter Jackson, além de Fran Walsh e Philippa Boyens, que mesmo tendo o texto sendo reescrito inúmeras vezes ao longo das filmagens dos 3 filmes da trilogia, conseguiram traduzir o cerne da obra central com muito êxito. As mudanças dessas falas, aliás, muitas vezes vieram dos próprios atores interpretando os personagens, principalmente conforme as filmagens iam passando, e eles iam entendendo mais ainda os personagens. Então eles vieram com sugestões que encaixavam muito bem com a caracterização daqueles que ele estava interpretando. A partir daí começa basicamente um road movie, onde os personagens embarcam numa longa jornada que vai transformá-los para sempre. Na primeira metade deste longo grupo, composto por 4 hobbits, Frodo, Sam, Merry e Pippin precisam chegar ao lar dos elfos em Valfenda. No caminho, o guardião Aragorn se junta a eles e os ajuda a escapar dos Nazgûl, os espectros do anel, entidades malignas, servas de Sauron. Gosto muito de como eles representam os Nazgûl, não só pela descrição do livro, mas como ficou bem verdadeiramente no cinema, porque o acerto vai além de ter os cavaleiros negros cobertos com mantas negras e luvas de metal negro e em cima de cavalos negros, mas vai até no quesito de o som que eles emitem, de ser um grito agudo que é incômodo, e do jeito que o filme coloca, dá pra perceber que aquilo afeta a alma, aquilo é tipo uma magia de pavor. E tem uma cena bem no começo dessa jornada em que os 4 hobbits precisam se esconder embaixo da estradinha porque tem um cavaleiro negro chegando, tem um Nazgûl chegando. E presta atenção como eles estão escondidos, tem a árvore aqui, e de repente o cavaleiro que devia estar vindo o tempo inteiro só aparece do lado da árvore, porque ele é um espírito, ele se materializou ali daquela hora para poder investigar. É genial. Outra personagem que tem importante papel para que os pequenos hobbits cheguem ao seu destino é a elfa Arwen, uma personagem que foi uma das grandes alterações nesta adaptação. Nos livros ela era uma personagem muito passiva e sem relevância. Aqui o amor entre ela e Aragorn tem peso real nas decisões que ambos tomam ao longo dos filmes, e acaba se tornando um dos elementos vitais para o desenvolvimento
desenrolar da história. O longa chega à sua metade quando os hobbits chegam em Valfenda, onde uma reunião é convocada para decidir o destino do anel, já que ele tem pesada influência psicológica e mental em quem o está usando e faz de tudo para voltar para o seu mestre Sauron. Podendo apenas ser destruído nas lavas do vulcão onde ele foi forjado, o vulcão que fica em Mordor, que é o lar do Sauron, bem no centro do lar do inimigo, decidir quem vai ser o portador do anel nessa jornada e quem vai auxiliá-lo nessa grande missão é de vital importância para todos. Após discussões infrutíferas que também espelham outras características do universo criado pelo Tolkien, que anões e elfos não se bicam muito bem. Mas no meio desse bate-boca todo, o Frodo se voluntaria. E aí mais um acerto da direção: na hora que o Frodo fala que vai levar o anel, o Peter Jackson dá um close na cara do Ian McKellen, o Gandalf, e você vê na cara do ator o coração dele quebrando, porque ele não queria que aquele hobbit passasse por isso. E esse é um exemplo de vários momentos certeiros em que a direção do Peter Jackson vai muito bem no extrair o sentimento do ator para passar a emoção correta. Não só de dirigir o ator para ele entregar o que ele precisa, mas de botar a câmera de uma maneira que é certeira. Então nessa reunião fica decidido que o grupo original dos Hobbits, junto com Gandalf e o Aragorn, vai seguir essa viagem. Eles recebem a adição do anão Gimli, do elfo Legolas e do humano Boromir. E com o grupo formado, o líder élfico Elrond, que é o Hugo Weaving, o agente Smith da Matrix, os nomeia a Sociedade do Anel. E na hora que ele fala isso, vem a deixa pro Howard Shore botar o tema que ele compôs pra sociedade a toda, assim. E é interessante ver porque isso é metade do filme e ao longo dessa primeira metade ele vem dando notas, pequenos momentos em que o tema da sociedade vai se formando, porque eles estão começando a se juntar, estão chegando lá, e quando a sociedade finalmente se forma, vem com a todo o tema. É bem feito. Esse tema é uma das inúmeras composições que marcaram a trilha sonora desse filme e que são temas facilmente reconhecidos quando você escuta. Sinceramente, faz parte do hall de grandes temas do cinema, como o tema do Superman do John Williams, ou do Star Wars do John Williams, ou do De Volta para o Futuro do Alan Silvestre. Pode-se argumentar que essa primeira metade do filme aqui foi apenas para apresentação, para estabelecer os personagens e aí seguir na jornada, porque a partir do momento que a sociedade se forma, o senso de urgência, as sequências de ação, a sensação de tensão é muito constante e é sempre pontuada com momentos de pausa que eles não estão necessariamente seguros, mas são momentos de pausa bons, onde rolam alguns diálogos em que eles permitem revelar coisas sobre eles, ou diálogos simplesmente muito bem escritos e interpretados. Então você tem momentos como o Boromir ensinando os hobbits a treinar e eles brincam ali, você vê como a sociedade estava bastante unida no início. E diálogos memoráveis como o do Gandalf e o do Frodo quando eles entram nas minas de Moria. Além, claro, dos diálogos que ilustram um genuíno carinho entre Frodo e Sam, que infelizmente viraram inúmeras piadas homossexuais porque Deus me livre dois homens demonstrarem afeto um pro outro, né? Isso só pode querer dizer que eles querem se pegar. Como se tivesse algo errado nisso também. Mas por mais que eu elogie bastante o roteiro aqui, nenhum roteiro sobrevive bem se você não tiver bons atores para entregar essas falas. E aqui está outro grande trunfo da trilogia. Os hobbits, por exemplo, são distintos em sua maneira de ver a vida. São seres ingênuos que conhecem pouco do mundo e gostam de coisas simples, mas que possuem imensa coragem e determinação para executar uma ação quando algo precisa ser feito a respeito. Não é que eles sejam desprovidos de medo, mas é isso que os torna admiráveis. Eles encaram o medo e vai com medo mesmo. E todos os 4 atores incorporam esses elementos muito bem, e cada um com a sua personalidade distinta dentro disso. E o destaque, claro, vai pro Elijah Wood de Frodo. Ele usa muito bem os olhões que ele tem olhos bastante grandes, mas ele usa eles de uma maneira em que você consegue mergulhar muito bem na alma dele para entender o sofrimento pelo qual ele passa constantemente carregando aquele anel. Ao mesmo tempo que ele ilustra a firmeza do personagem de vamos seguir em frente, mesmo que tá difícil. But it cannot stay in the Shire. No! No, it can't. E o outro destaque é o Sean Astin como Sam, que é tão carinhoso e sensível e parece ter o maior coração da Terra-média toda. O Sean Bean como Boromir é outro grande acerto. Ele faz um cara muito orgulhoso, muito honrado. Ele tem um grande senso de dever e esse forte sentimento de querer salvar sua nação o leva a sentimentos dúbios perante o que é o seu dever e o anel. Orlando Bloom como Legolas consegue atingir aquela altivez, aquela serenidade na voz sempre que ele fala. O John Rhys Davies é ótimo fazendo a voz áspera e grave do Gimli. Falando sobre o Gimli, é uma outra grande mudança dos livros que muita gente não curte. O Gimli aqui dos filmes é muito mais alívio cômico. Isso é algo que sempre gerou debates entre os fãs. Ele tem uma abordagem mais humorística aqui nos filmes que funciona, mas é uma adaptação que teve mudanças sim. Isso vai chatear alguns, outros vão ficar de boa. Cada um com a sua. O Hugo Weaving e o Ian McKellen transmitem imponência e sabedoria na sua altivez. E o Viggo Mortensen convence como Aragorn desde a primeira cena, desde a hora que a câmera bate nele. Se você ler o livro, na hora que a câmera bate, você
Aragorn. Mas ele ilustra muito bem as dúvidas do personagem perante a sua própria capacidade, ao mesmo tempo que deixa transparecer com muita confiança a bondade que ele tem perante outros. E pra completar esse timaço de atores aqui, nós temos o Christopher Lee como Saruman. Christopher Lee sempre cai bem como vilão, mas seu Saruman é um acerto acima da média, exalando ganância, poder e desprezo pelos outros. O massivo projeto dessa trilogia teve um orçamento de 300 milhões de dólares. Lembrem que o projeto foi de filmar os 3 filmes em sequência. E você vê cada centavo desses 300 milhões de dólares na tela. Eu tô aqui em 2019 gravando sobre o filme de 2001, os efeitos especiais ainda convencem e muito. Aliás, esse filme vai além de só ter efeitos especiais impressionantes. O visual todo convence, não só por ser bem feito, mas por te ajudar na imersão àquele mundo. Pra você ter ideia do nível de cuidado aqui, o cenário de Hobbiton, né, a Vila dos Hobbits, foi construído 1 ano antes das filmagens começar, só pra grama crescer naturalmente. A produção ficava cuidando do paisagismo do local por esse ano todo, mas não foi coisa colocada ali na hora, 2, 3 dias antes, foi uma coisa cuidada, a parada é natural, é orgânica. A produção teve que cuidar, além de tudo, pra ter esse cuidado de 1 ano, mas pra o lugar ter que parecer que pessoas, hobbits no caso, né, moram lá, então você tem que ter trilhas que parecem gastas, você tem que ter cenários que parecem usados. Outro cuidado necessário foi criar 2 cenários pra Bolsão, que é a casa do Bilbo. Foi um cenário construído em tamanho real para os atores interpretando os hobbits, e o outro cenário 33% menor, onde o Gandalf interagia nesse cenário para dar aquela forçada de perspectiva. Lembra, os hobbits são seres muito pequenininhos. Inclusive, no começo do filme, quando o Gandalf chega para visitar o Bilbo, ele dá uma topada com a testa numa viga lá da casa, e aquilo foi real. Ian McKellen realmente enfiou a cabeça ali, mas continuou a série e Peter Jackson deixou rolar. E essa diferença de altura entre os personagens é outro ponto em que a produção se destaca. Para que os atores pudessem contracenar e ainda assim a ilusão de diferença de altura fosse real, diferentes técnicas para forçar a perspectiva foram utilizadas. Por exemplo, você vai ter cena do Aragorn conversando com os hobbits, o Aragorn vai estar muito mais perto da câmera assim do que os hobbits, mas você põe isso no ângulo certo, parece que eles estão um do lado do outro. Daí a ilusão de ótica. No começo do filme, quando o Frodo e o Gandalf estão numa carroça, parece que eles estão num banco que é do mesmo tamanho. Não é. Tem uma diferença ali na construção da altura e na profundidade do banco que deixa o Gandalf maior do que o Frodo. Magia do cinema, gente. Põe no ângulo certo, parece tudo real. Você também tem algumas cenas com atores com próteses extensoras nas pernas para caminhar parecendo mais alto do que os hobbits. E sim, claro, também tem o auxílio de imagens geradas por computador. Tal minúcia nos detalhes permeia por toda a obra. De pequenas decorações no figurinos muito detalhados e bonitos, até um chão magnetizado para ilustrar que o anel cai, mas não quica. Se você vê o filme, você sabe essa cena. É quando o Bilbo solta o anel cai, puf, fica preso no chão assim, ele não sai quicando como um anel normal. Isso ilustra o peso desse anel, não só físico, mas que ele não é um anel comum. É um auxílio visual para ilustrar uma coisa mística, para ajudar na narrativa. A preocupação em trazer o mundo criado por J.R.R. Tolkien na vida é tão grande que qualquer um que já leu qualquer um dos livros imediatamente reconhece o local representado em tela. Se por um lado os roteiristas acertadamente resolveram tirar os grandes poemas e canções dos livros que ocupam muito tempo, por outro tiveram a preocupação de trazer os idiomas criados pelo Tolkien pro filme, o que era absolutamente necessário não só por questões de verossimilhança e de se manter fiel à obra, mas também porque o próprio Tolkien era apaixonado por idiomas, e usar as suas criações linguísticas era o mínimo necessário e esperado para respeitar a essência da obra. Uma obra que marcou a história da sétima arte, O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, realizou sonhos ao trazer uma obra literária para uma linguagem audiovisual com tamanho louvor que pouquíssimas adaptações na história chegaram aos pés. Com vívido carinho e enorme respeito ao material original, o espectador é transportado à Terra-média e embarca nas várias jornadas de companheirismos com afinco. Dotado de um visual fantástico, excelentes atores, de uma das trilhas mais impressionantes, impactantes e lindas do cinema, o filme que deu origem à trilogia de Frodo e companhia e sua aventura para salvar a Terra-média é uma experiência pela qual todos merecem passar. Pessoal, muito obrigado por assistirem meus vídeos, são 200 críticas e mais algumas coisas aqui no canal, eu fico muito feliz de chegar a essa marca e novamente, muito obrigado por acompanhar meu trabalho. Espero que vocês gostem, mas me conta de O Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel. Gostam desse filme? Gostam da trilogia? Conheço gente que tem de tradição de Natal assistir os filmes, porque os filmes sempre estreavam perto do Natal. Você tem dessas? Comenta ali, curte aí pra continuar dando Passos Nerds e não deixem de se inscrever aqui.